Pai, nós invocamos a manifestação do Senhor aqui nesse lugar. Fala conosco, ministra no coração de cada um dos teus filhos. Eu peço para que o Senhor possa trazer alívio, descanso, paz, livros de todo medo, de toda ansiedade, de toda preocupação. Mas eu oro também para aquele que está aqui e ainda não nasceu de novo, está buscando o Senhor, mas ainda não teve uma experiência de novo nascimento. Dá a ele essa noite uma experiência poderosa com o Senhor. O Senhor possa levá-lo a nascer de novo, ter uma experiência genuína com o teu Espírito. Reconcilia aquele que está afastado da vida da igreja. Eu oro abençoando cada um, cada família, cada pessoa, e peço para que o Senhor dê revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade. Abra os nossos olhos, ministre em nossos corações, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Se você deseja participar de alguma célula e ainda não está participando, manda no meu, ou no Instagram, ou fala com uma pessoa do seu lado, que com certeza ele pode te encaminhar você para participar de uma célula. Talvez você está aqui no nosso meio e ainda não participa de uma célula. Hoje eu quero falar de um texto que é muito conhecido, e eu vou precisar da sua atenção. Está lá no Salmo 91. Vamos ler o Salmo 91? Pega aí a sua Bíblia, se você não tem a sua Bíblia aí, está no seu celular, abra aí o aplicativo do seu celular. Nós vamos projetar aqui também. Vamos lá, vamos fazer silêncio? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque os teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou. Com amor eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade lhe mostrarei a minha salvação. Em quem crê diz amém. Amém. Aleluia. Queridos, esse eu creio que juntamente com o Salmo 23 é a página mais lida da Bíblia. Acho que depois vem Gênesis 1, depois deve vir Mateus capítulo 1, mas o Salmo 91 é para alguns, olha aqui para mim, para alguns é como uma superstição, a Bíblia está lá na sala e está aberto no Salmo 91. Há poder em deixar a Bíblia aberta no Salmo 91? Há poder nisso? Não. Por mais que é a Escritura, por mais que é a palavra de Deus, por mais que a palavra de Deus é poderosa, mas ela aberta, ela não tem poder. Aonde é que a palavra de Deus tem poder? Na nossa boca.
quando ela sai da nossa boca com um coração cheio de fé. Então talvez você está aqui me olhando e você está passando por um tempo difícil. De repente você está passando por um tempo difícil no seu casamento. De repente você está passando por um tempo difícil na sua saúde. De repente você está passando por um tempo difícil nas suas finanças. Você tem sido atacado nessas áreas, com os seus filhos. Mas você pode chamar a existência dessa palavra falada com fé da maneira apropriada. Quem crê diz amém. Olha só, vocês concordam comigo que o mundo jaz no maligno? As Escrituras dizem isso. Em Isaías capítulo 60, verso 2, coloca aí para mim, Isaías 60, verso 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor. Quem crê diz amém. E a sua glória se vê sobre ti. Então o mundo, irmãos, o mundo jaz no maligno. E nós nem temos noção do tanto de malignidade que existe no mundo. Nós não temos nem noção do tanto de peste perniciosa, do tanto de enfermidade, do tanto de vírus que tem. Você tem noção, olha aqui para mim, que de repente você coloca a mão em uma maçaneta, mas se você tivesse pegado um pouquinho mais para o lado direito, lá tinha um vírus. Mas de repente você colocou a mão na maçaneta em cima do vírus, mas aí Deus te incomoda, você vai lá e lava a mão. Quantas enfermidades pessoas do nosso lado pegam e muitas vezes nós somos guardados pelo Senhor. E quem crê diz amém. Quantas vezes de repente o ladrão estava na esquina esperando passar alguém e você do nada, você nem sabe. Deus nem gosta de falar isso com a gente para a gente não ficar assustado. Aí do nada você fala, esqueci a chave, tem que voltar lá em casa. E aí você não vira a esquina, volta em casa, você é guardado de um assalto. Quantas vezes de repente sai um motorista bêbado, embriagado na rodovia, e aí porque a sua esposa enrolou em arrumar as malas, você não pega o carro. Agora as esposas têm um álibi. Falei, esse pastor é uma bênção. Que atrasou, vai colocar, falou, olha, Deus está nos livrando de algum mal. Bem provável. Fala assim, graças a Deus. Olha, são tantas coisas. Tantas coisas. Um raio, que era para cair na rua que você ia passar, mas aí você saiu antes, meia hora, olhou para o relógio, achou que estava na hora e você saiu antes, para não falar que só saiu atrasado. Olha, eu creio que Deus nos guarda e nos livra de tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Daquele caloteiro que você não quis vender o carro para ele. Tantas coisas Deus nos livra e nos guarda. E quem é grato diz, amém. Esse é o nosso Deus. Aí você pode falar, pastor, mas eu estou passando por uma luta. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então, com certeza, nós somos atacados, algumas vezes nós somos atingidos, mas uma coisa é certa, fala assim, eu sou mais que vencedor. Então, o diabo pode vir te atacar? Pode, mas existir o diabo e ele fugirá de vós. Mas uma coisa é certa, aquele que está em Cristo, ele é guardado. Amém? Aquele que está crendo, cheio de fé em Cristo, ele é guardado. Mas olha só, então, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra que habita, ela significa assentado. Um dos significados dela é assentar-se. Nós estamos aonde?
assentados juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Mas só que nós precisamos ter revelação dessa verdade. Porque o que faz ela poderosa é nós crermos que nós estamos juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E olha só, e Cristo, ele está assentado à destra de Deus Pai. Preste atenção, vem aqui comigo. Eu e você, de uma certa maneira, já estamos nas regiões celestiais. Por que disso que eu falo? Porque primeiramente nós somos parte do corpo de Cristo. E Cristo está nas regiões celestiais. E Ele está sentado aonde? Num trono de governo. É a posição que é guardada. Eu creio que depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, Ele levou o sangue dele também para pagar as pisadas de Satanás lá no terceiro céu. E agora Satanás não pode fazer mais como ele fez com Jó, indo diante de Deus, requerer, a alma de Jó. Agora não pode, por quê? Porque o sangue do Cordeiro está lá também, aspergido no tabernáculo eterno. Então ele não pode mais. Então nós precisamos de entender isso. Olha aqui para mim. Quanto mais você crê que você é guardado, mais guardado você é. Vou repetir de novo. Quanto mais você crê que você é guardado, mais você é guardado e protegido. Então nós não devemos viver atemorizados, porque existe um guarda de Israel que peleja por você e por mim. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, verso 23, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas qual que é esse primeiro amor? O amor meu por Deus? Não. Em 1 João capítulo 4, verso 18, que eu falei. Agora o verso 10 diz que nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Ou seja, quanto mais você sabe que você está em Cristo, que você é amado, mais guardado você é. Olha aqui para mim. Então, por que é importante você ler a palavra da maneira apropriada? É importante você confessar a palavra no meio da luta, no meio da guerra, em vez de murmurar, em vez de relatar para Deus os problemas que você está enfrentando, vai confessar a palavra e apropriar das promessas de Deus. Declara, pega o Salmo 91 e ora na primeira pessoa. Como? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito, repete comigo, fala assim, eu habito, eu estou sentado no esconderijo do Altíssimo. Eu estou em Cristo Jesus. Eu estou, por meio do sangue, eu estou habitando, eu descanso, eu tenho paz, porque eu estou à sombra do Onipotente. Confesse, glória a Deus, confesse a palavra, aprenda a ler a Bíblia, colocando na primeira pessoa. Se você tem dificuldade, coloca lá no chat GPT que ele vai te ensinar. Ele vai colocar o capítulo inteiro, 91, você vai ler ele como se fosse para você. Aleluia, me ajuda aí, está alto o som. Aleluia. TDAH aí desconcentra facilmente. Mas vamos lá. Queridos, tem dia, sabe o que você precisa de fazer? Sabe aquele dia que você está angustiado? Não saia para trabalhar sem antes gastar tempo confessando a palavra. Não sai. Se for necessário, passe a noite orando. Bem provável, talvez, que o problema não vai sair da sua frente no outro dia, mas você vai ter paz. Irmãos, eu gosto de usar uma ilustração. Quantos aqui gostavam de ver filme de cowboy? Nossa,
Só os mais velhos aqui, muitos pouco. Na época do meu pai, então, era assim, John Wayne, o João Wayne. O João Wayne era um sucesso. Como que era o John Wayne? Geralmente o filme era assim. Estava lá o Velho Oeste, aquela musiquinha. Não vou tentar cantar, não. Aquele assoviozinho. Aí estava lá o John Wayne, assim, quietinho. Bandido passando para lá, para cá, aquele piseiro todo, e ele como? Em paz. Dava até medo. Os outros falavam assim, não vão mexer com aquele dali não, porque está tão quieto, está tão sério, está tão em paz, que ele deve ser muito bom no tiro. E aí, de repente, mexia, ele tirava, pá, pá, né? Né, Nilson? Nilson viu muito filme de... Eu sei que viu. Olha aqui para mim. Você sabe o que deixa o diabo assustado? Quando você está em paz, consciente de quem você é, aonde você está e quem é que te guarda. Você sabe de onde é que Deus governa? Do trono. Ele não governa em pé, ele não governa agitado. Tinha que ter pegado um visual dos kids, né? Para colocar aqui o trono. Eu já sabia, eu estava só testando vocês. Você sabe de onde é que Deus governa? Do trono. Ele não governa dando golpes. Nós temos o filho do... Cadê o Pedro? Está aqui o Pedro hoje? Está aqui o Pedro? Está não? Não está. Pedro é o filho dele. Cadê Pedro? Você? Seu filho, campeão de jiu-jitsu, está aí? Cadê? Nós temos um campeão de jiu-jitsu aqui. Levanta a mão aí. Fica em pé para ninguém mexer com você, para já ficar sabendo. Olha a orelha dele, gente. É campeão brasileiro, né? É campeão. Menino campeão. Menino campeão. Olha aqui para mim, queridos. Deus, ele, por mais que o jiu-jitsu é bom, mas Deus não precisa do jiu-jitsu. Ele governa de lá sentado. No esconderijo do Altíssimo, aquele que habita, a palavra habita significa sentado. Você quer governar? Você quer ser guardado? Descansa, que você está sentado. Você sabe o que significa a palavra sentado? Um dos significados da palavra sentado na Bíblia é que nós estamos juntamente com Cristo Jesus assentados, porque a obra foi consumada. Jesus fala assim, Jesus, ele é o sumo sacerdote. No Velho Testamento, o sumo sacerdote não podia sentar quando ele estava servindo. Não tinha nenhum móvel no tabernáculo que era um trono, não. Havia a arca, havia o candelabro, a mesa dos pães, havia ali o altar de incenso, mas não havia uma cadeira. Mas quando Cristo disse lá na cruz, tetelestai, está consumado, ele foi e assentou junto ao trono da graça, mas que também é o trono da justiça e aonde o Pai está sentado. Agora explica isso aí. Não sei, mas eu sei que é um trono. Um dia eu perguntei para pastor Luiz, como que é isso? É o mesmo trono? É o trono da justiça, é o trono da graça, é o trono que Deus está sentado, é o trono que Cristo também está sentado à destra dele. Mas é lá onde nós estamos. Se eu não me engano, eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 57. Vamos ver se eu estou bom de memória bíblica aqui, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 57. Vamos lá, qual que é o 57? Vê de Coríntios aí qual que é. 57. Não, então é primeiro. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57. Isso, 58. Ah lá, vamos lá, 57.
Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de quem nós temos a vitória? A vitória é para o seu intermédio do seu bom comportamento? É da sua obediência? Não, preste atenção, que você está falando coisa que pode estar te confrontando. A sua vitória é porque você fez tudo certo? A sua vitória é porque você comportou perfeitamente? Não. Que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes. Você sabe o que significa esse firme? Depois você clica no Strongs, no grego, está lá, de novo, sentado. O lugar mais firme, mais guardado, mais protegido que você pode estar, sentado. E aí quando você está sentado juntamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais, você se torna inabalável. Notícia ruim chega, você fica que nem o John Wayne. Sério, em paz. Sempre abundante na obra do Senhor. Você não para de servir o Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho é vão. Mas olha só, queridos, então o inabalável é quando você tem convicção que você está ali sentado, à destra, olha só, à destra de Deus Pai. Mas aqui diz algo também que é interessante: descansa à sombra do Onipotente. Você sabe um lugar que é guardado? Quando você está buscando a Deus. Porque para estar na sombra tem que estar perto, sim ou não? Tem como estar na sombra longe? Não. Aí você fala, pastor, mas Deus não habita em mim? Habita. Mas você não pode ser cheio dele? Sim ou não? Sim. E como é que nós somos cheios dele? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então um lugar para você estar guardado é você estar buscando o Senhor. Quando você está buscando o Senhor, você é guardado. Fala assim, graças a Deus. Mas olha só, vamos continuar aqui. Aí quando diz aqui, nós vamos nos ater a duas menções dos nomes de Deus. Primeiro, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo é El Elyon. E descansa à sombra do Onipotente, El Shaddai. El Elyon, a primeira menção de El Elyon está lá em Gênesis, capítulo 14, verso 18. Gênesis 14. Estou pregando hoje na Bíblia, irmãos. Capítulo de Gênesis, verso 14, fala a respeito da guerra de 4 reis contra 5, no qual Melquisedeque entrou nessa guerra para salvar o seu sobrinho Ló. Mas, olha só, aqui diz no verso 22, vamos começar no 18. Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, superior. Melquisedeque aponta para Cristo. E a primeira menção, então, fala, desse Deus Altíssimo, aponta para o pão e o vinho, que aponta para a justiça que procede de Cristo. Aponta para a ceia, hoje é dia de ceia. Queridos, quando nós tomamos a ceia, nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. É o que a Escritura diz para nós fazermos. O pão aponta para o seu corpo e o cálice aponta para o sangue. Que é por intermédio dessa obra maravilhosa, que é a obra da cruz, é que nós somos justificados diante de Deus. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ali houve uma grande troca na cruz do Calvário. O Senhor pegou de nós todos os nossos pecados e deu para nós toda a justiça dele.
Lá ele se fez pobre para que nós tivéssemos provisão. O sangue dele foi derramado para nos trazer remissão dos nossos pecados. Lá na cruz do Calvário, pelas suas pisaduras nós somos sarados. É uma grande troca, é uma grande bênção. Então aqui ele menciona aqui, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Deus Superior, o El Elyon. Mas, seguindo aqui adiante. Então, menciona isso em Gênesis 14. Agora, a primeira menção do Deus Onipotente, do Todo-Poderoso, está lá em Gênesis capítulo 17, verso 1. Gênesis 17, verso 1, que diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E a primeira menção aqui mostra o poderio de Deus mediante a incapacidade de Abraão constituir um filho. Abraão tinha 99 anos, imagina só, um senhor de 99 anos ter filho. Ele já não tinha mais esperança. Deus havia prometido, mas ele estava incrédulo. E aí Deus fala, e quando Deus fala o nome, Ele está falando o nome para que você saiba o poder que opera por meio do nome. Todos os nomes de Deus são atributos de Deus. E quando Ele menciona o nome, Ele está falando: eu sou esse Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso pode te guardar? Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, esse Deus Todo-Poderoso te guarda completamente. Amém? Mas olha só, e quem está no teclado aqui hoje, hein? Estou aceitando. Estou aceitando. Pode subir aqui. Por que menciona Gênesis 14 e Gênesis 17? Mostra esses dois atributos de Deus. Agora vamos ver o que está a chave desse esconderijo do Altíssimo. Está em Gênesis 15 e 16. Vamos aprender a respeito da Bíblia? Gênesis 15 e Gênesis 16, capítulo 15 e 16, que fica entre o 14 e o 18, quando menciona esses dois nomes de Deus. Em Gênesis 15, verso 6, abre aí para mim, fazendo favor. Gênesis 15, verso 6. Diz assim, é quando Deus anima Abraão e lhe promete um filho. E aí, Deus diz: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Você quer descansar? Nós precisamos de ter essa mesma fé de Abraão. Deus prometeu para ele que daria um filho. E o que fez Deus mover em favor dele foi a fé dele. Porque ele creu, ele foi justificado. Agora, o justificado é muito forte. Não é só ser perdoado, é ser inocentado. Por que alguns ficam cheios de medo, atemorizados? Porque ficam olhando para si e vendo as suas falhas e falando: então por causa disso o castigo vai vir sobre mim. O castigo vai me sobrevir. Olha, eu entendo, existe a consequência do pecado, isso é inevitável. A consequência daquele pecado que você cometeu. Mas primeiramente você tem que saber que você é perdoado por Deus, amém? E você pode falar: Senhor, me livra. Olha, bem a verdade, Deus nos guarda. Tantas falhas que nós cometemos, sim ou não? Nós precisamos de crer que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, como que é isso? Adão pecou, toda a humanidade foi condenada, sim ou não? Todo homem nasceu pecador, por causa de um só. Tem alguns aqui que tem raiva de Adão e Eva, sim ou não? Chegar lá no céu, você quer dar um pé de rodo. Seu miserável, olha a bagunça que você fez. Por causa de um só, toda a humanidade foi condenada. Você pode falar assim: é injusto, eu não estava lá.
Mas se você tivesse, talvez você teria feito pior. Não tinha comido só um fruto, não. Tinha carregado um saco e lambuzado um saco inteiro. Olha, não se julgue melhor do que Adão. Nós estávamos nele. Adão, de uma certa maneira, ele é o seu, não sei o que lá, avô. Tem bisavô, trisavô, pois é, não sei que avô que é, mas ele era. Mas a justiça de Deus não é só, então está perdoado. Não, se Deus falou que o salário do pecado é a morte, alguém teve que morrer, um animal foi sacrificado lá no Éden. Nós cremos que era o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Mas o segundo Adão veio, o verdadeiro cordeiro, e ele morreu por aqueles que não mereciam. Ele tragou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário, todos, o do passado, do presente e do futuro. E quando você crê nisso, você desfruta do perdão divino, porque o perdão divino é por Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nós temos acesso porque o sangue dele nos cobre. Agora me conta uma coisa: o pecado de Adão foi muito ruim, mas a morte de Jesus tem que ser muito maior. Ei, será que o pecado de Adão é mais forte do que a morte de Cristo? Pode ser, irmãos? Não. A obediência daquele que em tudo submeteu, obedeceu até a morte, tomando a forma de um cordeiro, foi levado ao matadouro, mudo, calado, podendo sair da cruz, ele não saiu. E olha que ele foi tentado, que eles falaram, se ele é Deus, por que ele não desce da cruz? Mas mesmo assim, sendo Deus, podendo pedir uma legião de anjos, sendo que um só trouxe a morte de todos os primogênitos lá no Egito, imagina uma legião de anjos, 6.000 anjos, mas mesmo assim ele decidiu. Deixa eu te falar algo, a obediência dele é muito mais poderosa. Então a sua justiça e a minha justiça, preste atenção, porque isso é tão importante na sua vida. A sua justiça e a minha justiça não tem a ver com o nosso comportamento. Se eu nasci pecador por causa do comportamento de Adão, eu também sou justiça de Deus em Cristo Jesus pelo comportamento de Cristo. Ele nos representa. Pastor, mas é muito poderosa essa representação. Os nossos senadores nos representam. E o que eles definem, se não é o Supremo, está definido. Davi foi esse que representou Israel inteiro, apontando para Cristo. Foi lá e matou Golias. Quem vencesse, iria vencer a guerra. Mas um representante foi lá e matou o inimigo. E como? Com a pedra. Para humilhar o inimigo. Não foi com a espada. Então, se você quer habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que andar pela justiça que procede de Cristo. Amém? Coloca aí Romanos capítulo 5, verso 14. Romanos 5, 14. Entretanto reinou a morte, que é o assunto que eu estou falando, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, o segundo Adão. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Cristo Jesus, foram abundantes sobre muitos. Fala assim, graças a Deus. O dom, fala assim, dom é presente. Dom é presente. Quando a Bíblia coloca lá, dom é um presente. Entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação por meio de Adão, mas a graça transcorre de muitas ofensas. Olha só, a transgressão de Adão foi um só. Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe morte para todos. Agora, o que Cristo fez é que ele pegou a ofensa de toda a humanidade
Todos nós, todos os seus pecados, de todos os dias, de toda a sua vida, do passado, presente. Olha o tanto que é muito maior. A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Você não é só perdoado, você é inocente. Você quer descansar? Você tem que declarar. Fala assim: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou inocente. Aí a esposa olha para o marido e fala: pastor, esse homem não é inocente não. Os cônjuges sabem dos nossos erros. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou justo, porém cometo pecado. Diante de Deus está resolvido? Está resolvido. Aí alguns falam: pastor, eu tenho que pedir perdão para estar resolvido. Você lembra de todos os pecados que você cometeu ontem? Querido, claro que não. Seja verdadeiro. Mas o que eu não lembro, Deus perdoa. Não, Deus é o seguinte: Deus não tem amnésia. Ele já te perdoou. Quando está lá em 1 João, quando fala confessar vossos pecados uns aos outros, está falando, depois você estudar o texto, está falando de ímpios. Não que você não pode, você pode falar: ô Senhor, eu errei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me perdoou. Essa é a palavra correta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já me perdoou. Porque Ele já te perdoou. Quando Deus te escolheu, já sabia dos seus erros, sim ou não? Sim. Mas olha só, voltando para cá. Para com Deus está resolvido? Completamente. Para com seu cônjuge você tem que resolver? Tem. Pede perdão para ela. Pede perdão, marido. Tem alguma coisa que você errou. Fala aí, João. Fala perdão, fala. Vai falando aí os cônjuges, vai falando um com o outro aí. Olha para o lado, não seja duro. Orlando fala, não quer nem. Vai lá, Valdinei, os discipuladores, vocês dois estão juntos, é ruim, não fala não. Né? Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. Entre nós precisamos de resolver, sim ou não? Sim. Entre nós há aquele que errou? Sim. Mas perante Deus você é completamente perdoado. Agora, pastor, mas e entre os relacionamentos aqui? Eu não estou querendo perdoar. Não, quem nasceu de novo perdoou também. Porque você não merecia o perdão e Deus te perdoou, então perdoa. Amém? Mas vamos seguir adiante. Vamos passar para a segunda chave, que está no capítulo 16. No capítulo 16, como nós falamos aqui, Gênesis 16. Aqui está falando de algo que acontece. Vou resumir para você. Aqui fala de Sara e Agar. Lá em Gálatas capítulo 4, dá sua atenção. Lá em Gálatas 4, depois você vai ler lá, não vou ler aqui para você. Lá fala de Sara e Agar, que são alegorias, são ilustrações, trazendo para o português mais fácil. Sara aponta para a graça. Sara foi ter filho depois de velha, junto com Abraão, que era velho. É graça de Deus. Agar é uma egípcia. Agar era nova. Ela gerou Ismael. Mas lá em Gálatas fala que Agar aponta para a lei. A lei é boa, eterna, perfeita, e ela não passa para os ímpios. A lei serve para os ímpios. Nós que nascemos de novo estamos debaixo da lei do Espírito e da vida. Você é guiado pelo Espírito Santo. Então vou viver no pecado. Não, querido, se você pensa assim é porque você não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, como diz 1 João. Mas você sabe o que Abraão falou e fez? Falou: olha, o filho da promessa, que é Isaac, não poderia ser criado junto com o filho da escrava, porque ele estava caçoando, perseguindo, acusando, condenando
amolando. Ismael era mais velho e ficava zombando de Isaac. Você sabe o que foi necessário fazer? Apartou-se. Eu preciso falar algo para você. Coloca aí, Gênesis 16, versos 5 ao 7. Coloca no 7. Não, pode ser isso, meu irmão. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Geralmente quem é cheio de legalismo, cheio da justiça própria, compara e despreza os outros. Está concordando comigo? Está falando em línguas ali. Quem é cheio, forte, não está na sua revista. Quem é cheio de lei, despreza aqueles que são da graça, porque eles batem no peito e se acham dignos e merecedores de algo. Mal sabe que lá no céu só tem um que é digno, e que só entramos no céu não é pelo nosso comportamento, é pela obra de Cristo. Mas olha só, porém vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede-me segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou e ela fugiu de sua presença. E depois lá em Gálatas, capítulo 4, do verso 31, do 21 ao 31, fala a respeito disso. Que para você desfrutar da promessa, não tem como a lei andar junto. Porque a lei é merecimento. Você cumpriu, você merece. Sim ou não? É salário. Cumpriu, merece. Mas a graça é o quê? É você entender que não merece e chega para receber. E Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele não é galardoador daqueles que comportam bem. Não tem nada de errado em comportar bem. Mas não queira chegar diante de Deus com o seu comportamento, porque o seu comportamento e o meu comportamento diante de Deus é trapo de imundícia, absorvente interno. Nós não podemos comparar o nosso comportamento com a obra da cruz, com o comportamento e a obediência de Cristo. Não queira chegar, porque toda vez que você se achega diante de Deus, com base na sua justiça, você vai ser apresentado diante do trono da justiça. E diante do trono da justiça, somente um foi aprovado. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando você chega diante do trono da graça, por intermédio do seu advogado, que é Cristo Jesus, aí sim. Está lembrado do filho pródigo? Aquele menino merecia alguma coisa? Merecia ataque, arrancar o cinturão, e o pai fala: chega aqui, menino. Ali está mostrando no coração do pai. O que ele quer é que você se achegue a ele. Confiado no quê? Na promessa de Deus. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A equipe de louvor pode subir aqui. Ai, irmãos, olha aqui para mim. Aí você fala: ah, pastor, mas então o evangelho da videira é de graça. Não coloque preço aonde não tem. Não é barato, né? Ah, o evangelho na videira é barato, quarta larga. Pois é, não coloca preço não, é de graça. O evangelho é de graça. Fala assim: o evangelho é de graça. Agora, quem entende a graça se apaixona tanto por ela que é capaz de pegar o salário de um ano inteiro e quebrar nos pés de Jesus. Quem entende a graça trabalha mais que os demais e não reclama que está trabalhando. Quem entende a graça serve muito mais, mas muito mais. Sabe por quê? Porque ele serve a Deus sentado como Cristo está, e de lá comanda. E como é que você comanda? Falando. Nós somos guardados, tendo esse entendimento, que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos guardados quando entendemos que nós somos filhos, é da promessa e não filhos da obediência. Fala assim: eu sou herdeiro. É forte, né? Anda como herdeiro, anda como filho, herda. Ah, pastor, mas aí é fácil. Querido, difícil foi para Cristo. O verdadeiro esforço da nova aliança é o esforço de você descansar nessa obra consumada. E é isso que vai mudar a sua história. Olha só, vai deitar,
Fique em paz. Coloca diante de Deus as vossas petições. Dorme em paz. Ah, mas e amanhã? Amanhã vai ter provisão. Ah, mas e essa enfermidade? Queridos, fala: Senhor, me guarda. Se o guarda de Israel não guardar, em vão vigia a sentinela. Dependa só do Senhor. Lance fora toda ansiedade, todo medo, porque é isso que te mata. Ansiedade, medo, preocupação. É isso que te mata. Vamos ficar de pé. Por fim, preste atenção aqui, não vamos fazer a ceia agora. Por fim, você sabe o que é importante? Está lá no verso 9, Salmos 91, verso 9. Pois disseste. Olha só, você tem que falar, verbalizar essas verdades, verbalizar que você vai ser guardado por causa da promessa, que você vai desfrutar de proteção, porque você é justiça de Deus em Cristo. E olha só, repete comigo, no 3, nós vamos ler esse versículo, 1, 2, 3. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Vamos de novo, valendo. Pois aleluia. Agora eu vou falar algo, preste atenção nisso aqui. Isso que eu falei lá em São Luís do Maranhão. Eu estava lá agora na ordenação do João Bezerra. Olha aqui para mim. A hora que o Espírito Santo falou isso para mim, eu falei: não acredito. Olha para mim. Olha para mim. O Senhor decidiu se fazer prisioneiro dentro de nós. Não é forte isso? Eu cheguei a falar isso nos encontros agora? Não, né? O Senhor, sendo Deus, o Criador, Ele decidiu se fazer prisioneiro dentro de nós. Porque no dia que você crê com o seu coração e confessa Ele com a sua boca, Ele vai fazer morada eternamente. Ele não vai habitar, Ele se tornou um só contigo. Ah, mas e os meus pecados? Para isso que tem um sangue que te cobre perpetuamente, eternamente, te limpa e te purifica, até você receber um corpo glorificado. Oh, Espírito de Deus. O esconderijo é para quem crê na aliança. Fala assim, repete comigo, fala: esconderijo é para quem crê na aliança. Eu não confio no meu comportamento, eu confio na obediência de Cristo. Eu confesso que eu sou guardado pelo Altíssimo. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Vamos ter um momento de... Aliás, quem está precisando dos elementos da ceia, que ainda não recebeu, levanta a sua mão. Tem só um jovem ali, mais uns ali. Enquanto isso, nós vamos cantar uma canção antes de nós tomarmos a ceia.
novamente. Só as vozes. Então levantar. Sei que é simples pra um rei. De um coração. Queridos, o que mais o céu quer ouvir de nós é um aleluia pela obra do Calvário. Por ela nós somos salvos, mas por ela viveremos. Olha aqui para mim, o que você pode apresentar que é demasiadamente difícil para você? Bem a verdade, se alguma coisa boa fazemos por intermédio dele. Agora, o que honra o céu? Quando você toma a ceia e declara que é por intermédio dele que nós somos abençoados em todas as coisas. Todas elas, todas elas, todas elas. Erga o pão para o alto. Repita após mim e fala assim: este pão representa o corpo do meu precioso, amado Senhor Jesus Cristo. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, eu sou completamente sarado. Peste nenhuma chegará à minha casa. 1000 caiam do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sou alimentado por Cristo. Eu sou filho amado e tenho direito, não a migalhas, mas ao pão dos filhos. Eu estou como filho sentado na mesa, diante do meu Pai e na presença dos meus adversários. Erga o cálice, repita após mim e fala assim: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Ao tomar deste cálice, eu sou completamente perdoado, justificado, santificado, purificado por intermédio do sangue. O sangue foi derramado, os meus pecados foram lavados. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, e sobre mim não há nenhuma condenação. Eu estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu sou guardado de todo o mal, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Feito isso, nós estamos encerrados. Declaro uma semana poderosa, abençoada, cheia da presença de Deus. Deus abençoe os irmãos. Libera uma palavra de bênção para 2, 3 irmãos aí do seu lado. Declara uma semana poderosa na vida dele.